Wellington Dias. Agora, o Wellington ganha um aliado improvável, Franci, para continuar no MDS. Explica isso. Isso mesmo, Ananias, um aliado que não se esperava, porque se comenta, claro, que o Progressistas é o favorito para indicar o ministro do Desenvolvimento Social numa eventual saída do Wellington Dias, que no caso seria o deputado André Fufuca, que é muito ligado ao Arthur Lira, mas há comentários também convergindo para que essa indicação pudesse ser do Republicanos, que também tem deputados que têm votado a favor dos projetos da gestão Lula. É um partido que também historicamente já esteve junto às gestões petistas, inclusive a gestão da Dilma e também do próprio Luiz Inácio Lula da Silva. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como é um iminente candidato à presidência da República, confrontando Lula em 2026, ele vem atuando nos bastidores para que esse desembarque do Republicanos na gestão Lula não aconteça. Ele, inclusive, tem dado declarações para a imprensa contrárias a que o Republicanos ocupe ministérios, ocupe pastas na gestão Lula, muito preocupado também com a repercussão negativa que isso teria dentro do grupo político ao qual ele pertence, que hoje é um grupo político que está ligado ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ou seja, à direita. Então, Tarcísio, como um pretenso candidato à presidência da República, não quer de modo algum que o Republicanos desembarque na gestão Lula. Claro que são cenários hipotéticos, porque eu acredito que o Wellington Dias sequer vai deixar o MDS, mas toda essa movimentação política existe, e existe muito por conta da necessidade do Lula constituir uma base sólida no Congresso Nacional, porque desde a sua eleição nós já sinalizávamos que essa gestão é uma gestão de coalizão. Há essa necessidade e é essa coalizão que Lula está orquestrando e que pode passar por essa mudança no MDS. Agora é vou dizer apoio, mas ali é um aliado enviesado, né? Porque ele não quer que o Republicanos vá para a base do governo, apesar de muitos parlamentares já estarem indo, não é o apoio ideal, né? Poderia vir de outra forma esse apoio para a manutenção de Wellington. E tem outra coisa, eu entendo que o presidente precise, é óbvio, ele já disse isso, que precisa, né, dessa base, mas eu entendo também que ele não pode perder a autonomia dos seus projetos, dos seus planos de governo, de tudo aquilo que ele prometeu e do compromisso que ele assumiu com a população. E por esse compromisso passam as ações dos programas sociais, passava também, eu boto no futuro, porque a Caixa já é considerada praticamente entregue ao Centrão, passava a sanear a Caixa Econômica, moralizar, depois de toda aquela aberração vivida pelos funcionários na época do Pedro Guimarães, e ele está abrindo mão disso. É uma jogada muito arriscada para o Lula. Se nesse momento vai ajudá-lo com a aprovação, ele vai ter aí muito trabalho para poder resgatar a credibilidade que ele perde junto a essas pessoas. É claro que hoje o peso político dos partidos é maior, então em nenhum momento se cogita, por exemplo, isso. Será que aquele eleitor do Lula, o que será que o eleitor do Lula vai achar disso? E aí eu chamo a atenção que ontem eu comentei aqui, né, que certamente teria reação na Caixa. E houve já 2 manifestos dos funcionários, das entidades nacionais dos funcionários, repudiando o uso político da Caixa Econômica Federal. E pelo tom dos manifestos, que inclusive já falava do OC, que é o provável indicado, o tom dos manifestos não parece de quem vai aceitar tranquilamente. Então, vai ter aí esse ruído junto à Caixa Econômica Federal, e lá é um eleitorado base do Lula. Se ele não está preocupado com isso agora, ele vai ter que se preocupar algum dia com esses aliados ou com esses eleitores. Não, lembrando que o Ministério do Desenvolvimento Social, à época Ministério da Cidadania, durante a gestão Bolsonaro, foi ocupado por figuras do Centrão. E o Wellington Dias fez todo esse projeto, inclusive de realizar um pente fino, de investigações que estão sendo realizadas dentro do MDS,
inclusive investigações que versam sobre o mau uso do dinheiro público. Então, uma mudança no MDS, com tudo que já foi feito durante essa gestão Wellington Dias, em apenas um semestre, eu concordo com a Cíntia, pegaria muito mal realmente, porque o Wellington Dias ele fez toda essa organização da casa. Agora, é um teste para conhecida habilidade política de Lula, porque ele foi eleito com aquela base ali mínima no Congresso Nacional, que não é capaz de aprovar as mudanças que ele precisa e planeja, está dentro do seu plano de governo para o país, que vai precisar dessa base de apoio. Nós mostramos aqui a foto na semana passada do encontro dele com os líderes do Centrão, depois da votação da reforma da Previdência. Ali foi um embarque do Centrão em forma definitiva dentro do governo, uma coisa que ele quer, porque ele sabe que precisa, e o Centrão também quer, porque é um grupo político criado para estar no governo, seja ele qual governo for. Então, e dessa vez ainda tem um agravante do Centrão, é que o Centrão não vai largar a mão do Bolsonaro, vai ficar no governo, mas vai continuar alimentando, dando combustível para o Bolsonaro criticar e ser oposição ferrenha, porque o Bolsonaro não faz oposição. O Bolsonaro, ele não é adversário, ele é inimigo do Lula, é diferente. Mesma condição que o Ciro Nogueira se colocou. Você vê que o Valdemar já não fala isso. Ele disse hoje, o Lula é uma pessoa muito encantadora. Acho que ele usou essa expressão. Alguém mais assistiu? Ele falou isso. É uma pessoa muito encantadora. Eu acho que ele usou. Ele não foi encantadora, mas foi uma expressão. Ao Bolsonaro ele fez declaração de amor. Foi assim, foi uma declaração de compromisso. Sabe quando você está apaixonado por alguém, você diz, olha, elenque as qualidades. Ele elencou as qualidades do Bolsonaro. Disse uma a uma, assim. Ele é isso, ele é um homem assim, diferente de você. Na visão dele. Diferenciado. Foi muito romântico. Em relação ao Lula, ele deu assim um aceno. Mas no caso do Ciro, não. O Ciro se coloca como inimigo mesmo, como adversário ferrenho. Então, assim, isso vai ser mantido. Na cartilha do bolsonarismo. Como é que isso vai funcionar, gente? Como é que você vai entregar o seu governo para esse pessoal? Alex, o fato é que o Centrão está desembarcando no governo, isso todo mundo já sabe. E aí, para esse desembarque acontecer de forma mais efetiva, é preciso sim aumentar esses espaços para eles. Infelizmente, a gente vê nos últimos governos que sempre foi assim. Para o governo conseguir, na verdade, aprovar medidas importantes para o desenvolvimento, para o avanço do país, é necessário que exista esse apoio do Centrão, porque ele reúne ali um grupo de partidos que pensam, de certa forma, de forma igual, porque eles se juntam, na verdade, para pressionar o governo por esses espaços. A gente já vinha noticiando, já vinha comentando sobre a tentativa do Centrão no Ministério da Saúde, por ter um orçamento robusto. A gente já viu que o Lula já descartou essa possibilidade, ele bancou ali o nome da Anísia Trindade, apesar de não ser um nome político, mas é um nome extremamente técnico, um nome da preferência do presidente. Inclusive, foi também uma promessa de campanha esse tipo de nomeação, de pessoas técnicas para cargos importantes para o país, ainda mais tendo em vista o momento recente que a gente passou no mundo, que foi a pandemia de Covid-19. E hoje a imprensa nacional também volta a noticiar essa possibilidade da saída do ministro Wellington Dias e também, Ananias, da ministra de Esporte. A gente já vem comentando nos últimos dias também. E, inclusive, nomes, lideranças aí fortes no setor de esportes iniciaram uma campanha. A nadadora olímpica, medalhista olímpica Joana Maranhão iniciou uma campanha convocando os outros esportistas brasileiros para defender o nome da Ana Moser. Sim. A gente vinha comentando que ela não tem esse apoio político, por não ser uma política, né, não ser filiada, mas ela tem sim um grande apoio no setor com os atletas. Olha, eu ainda acredito que há de fato essa investida grande do Centrão, mas com relação ao Wellington Dias, ao coração do governo, como disse Janja, Lula irá resistir. Agora tem um desafio grande aí para ele costurar. Eu acho que o Lula vai tentar manter a Ana Moser, vai dar a Caixa, os Correios e vai botar o Wellington Dias para o sacrifício. E vai dar a Funasa também. A Funasa também estão de olho naquele órgão que o governo ali queria extinguir, mas depois terminou saindo. E dava Codevasf também, né? Aí já... Vamos aguardar, então, cenas dos próximos capítulos.